E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Bruno e neste vídeo nós vamos retomar o nosso mini curso de gramática. Sim, depois de várias aulas falando sobre vários aspectos e focando bastante na morfologia, nós vamos começar um novo módulo, que é o da sintaxe. E nessa primeira aula nós vamos falar sobre colocação pronominal, como é que ela funciona, os aspectos específicos da língua portuguesa no Brasil. Falar um pouco então como funciona a próclise, a mínclise e a mesóclise. Então você já sabe, se está gostando desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e aproveitar esse momento para estudar junto comigo. Então, dado esse recado, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo! Bom, vamos começar com alguns conceitos iniciais. Aqui na minha transparência eu trago uma justificativa do porquê a gente estudar esse assunto. A colocação pronominal ela é aparentemente um assunto simples e que não merece importância, só que ele é bastante cobrado em concursos e vestibulares. Ele também é um elemento muito importante, e a gente vai ver isso em aulas posteriores, para a chamada coesão textual. O uso da colocação pronominal é muito mais importante do que aparenta ser. Mas é importante ressaltar o seguinte, que o português europeu privilegia o uso da ênclise, ou seja, é mais comum na colocação pronominal o pronome oblíquo estar na frente do verbo, enquanto no português brasileiro o mais comum é esse pronome oblíquo vir antes do verbo. E nós vamos explicar tudo isso direitinho ao longo dessa aula. Embora vários autores considerem que esse tema, em termos de utilização adequada da língua portuguesa, seja pouco relevante, a colocação pronominal é abordada frequentemente em processos seletivos de todo tipo, concursos e vestibulares, e é um dos elementos que mais gera dúvidas nos candidatos, consequentemente erros e frustrações. E a razão disso é porque o brasileiro tende a privilegiar, como já falei agora há pouco, a próclise, em virtude de um hábito linguístico e das características fonológicas do português do Brasil. E aqui vamos a elas. Quais são os 3 casos de colocação pronominal? Próclise, ênclise e mesóclise. A ênclise, a próclise são as mais usadas. A próclise no português do Brasil é a principal, enquanto a ênclise no português europeu é a principal. A mesóclise é um caso raríssimo, usado em circunstâncias muito particulares, especialmente na literatura. Nós aqui vemos os 3 casos principais: próclise, ênclise e mesóclise. Enquanto na próclise o pronome oblíquo, átono, vem antes do verbo, do composto relacionado, no caso da ênclise vem depois. No caso da mesóclise, esse pronome oblíquo vem no meio do verbo. Então ele é quebrado. A gente vai ver nos exemplos como é que ele funciona. E é algo extremamente raro, usado em circunstâncias muito específicas, na literatura, em textos religiosos, assim, algo extremamente formal. Mas no dia a dia você não vê mesóclise. Da mesma forma como a gente não vê no contexto do dia a dia a segunda pessoa do plural, o vós, que é praticamente um termo arcaico, antigo, que a gente não encontra mais. Vamos às regras de uso. Como eu já antecipei no começo da aula, no português do Brasil, principalmente na fala, nós usamos mais a próclise. Então é a situação principal de colocação pronominal aqui no Brasil. Próclise seria a regra de ouro. Mas na língua escrita a gente tem que tomar alguns cuidados. Embora no maior parte das situações a próclise seja considerada correta, há situações em que a gente deve privilegiar outros modos. Situações bem específicas. Mas especialmente na ênclise. Há casos em que a ênclise é mais recomendada
há alguns pouquíssimos casos em que a mesóclise é mais recomendada, falando-se do contexto de norma culta, mas ressalvando aquilo que nós falamos com relação ao fato da mesóclise ser algo que não se vê hoje em dia. Mas na língua escrita é importante a gente conhecer. Na maior parte dos casos, o uso da próclise é correto na maioria das situações. Vamos ver isso agora. Uso da próclise. Embora a próclise seja a forma de colocação pronominal mais usada, existem casos que ela é obrigatória. Então, nos casos que eu estou citando, você precisa usar a próclise, segundo a norma culta. Isso ocorre nas seguintes situações. Letra A, diante de palavras com sentido negativo, como por exemplo advérbios de negação. Não me diga mais nada sobre isso. Então, o não, ele exerce como costumamos chamar, ele é um fator de atração de próclise após o advérbio antes do verbo. Não me diga, não diga-me. Diante de pronomes indefinidos, segue o aspecto semelhante. Ninguém nos contou sobre sua partida. Tudo bem, o ninguém também tem um sentido negativo, mas se eu trocasse, fizesse uma frase como por exemplo, alguém me contou sobre sua partida, usando um outro tipo de pronome, a situação é a mesma. O alguém, o ninguém, os pronomes indefinidos em geral também são fatores de atração de próclise. Ele atrai o pronome oblíquo para perto dele e ele fica logo após. Ninguém nos contou, então ele fica depois do pronome e antes do verbo. Diante de pronomes relativos, essa camisa que te deram está apertada. A mesma coisa. O pronome relativo que, qual, cujo e outros também atraem o pronome oblíquo para perto. Essa camisa que te deram, não que deram te. Diante de advérbios, por que você sempre me desobedece? Mesma coisa. Advérbio atrai pronome. Então, fator de próclise. Diante de pronomes demonstrativos neutros, como é o caso do isso, isto e aquilo. Isso me deixa louco da vida. Diante de conjunções e locuções subordinativas. Estou triste contigo porque me deixou esperando a noite toda. Porque é uma conjunção subordinativa causal em enunciados exortativos, exclamativos e nas perguntas diretas. Aqui alguns exemplos. Deus nos livre do mal, ou quem nos ajuda a carregar as compras. Então são situações de exortação, exclamação, e nesses casos o pronome oblíquo também é atraído e vai para antes do verbo. E nas locuções verbais e tempos compostos, como algo está te incomodando? Então, estar incomodando. Então, o verbo fica no meio, fica entre o verbo auxiliar e o verbo principal, aqui no gerúndio. Então, nesses casos aqui descritos, a próclise é obrigatória. Agora nós vamos à ênclise. Então, aqui nós vamos falar dos casos em que a ênclise, segundo a norma culta, é obrigatória. Nós sabemos que na língua falada, principalmente coloquialmente, muitas dessas regras são ignoradas, não são utilizadas. Principalmente quando a gente costuma começar o verbo com um pronome oblíquo. Assim, me dá essa laranja, me dá esse suco, me dá um cigarro. Até isso se tornou tema de um poema famoso do Oswald de Andrade. Então, mas isso eu estou falando de situação coloquial. No caso da norma culta, esse caso específico que eu estou falando, que é início de frase, é um caso em que, pela norma culta, a ênclise é que deve ser usada, como nós explicamos aqui no tópico A. Nas frases iniciadas por verbos, como essa que eu trouxe, me dá um cigarro, em vez de me dá um cigarro, seria dê-me um cigarro. A exceção seria nos casos em que esse verbo
estiver no futuro do presente ou do pretérito, porque aí seria uma situação de mesóclise, que nós vamos ver daqui a pouco. Então aqui um exemplo: trouxeram-nos as encomendas só hoje. Normalmente a gente falaria nos trouxeram, mas pensando em norma culta, o correto é fazer a ênclise: trouxeram-nos. Observação: o início da frase por pronome oblíquo, condenado pelos gramáticos, vem sendo mais frequente e tolerado. Contudo, não há casos de frases iniciadas por o, a, os, as. É o que eu já disse. Há uma maior tolerância em termos assim, até pelo uso frequente de início com me, com te, mas não por o, a, os, as. Esses pronomes oblíquos, isso não é aceitável. Mais um caso de ênclise: verbos no imperativo afirmativo. Deixe-me levar a sua bagagem, madame. Deixe-me, não me deixe. Embora a gente normalmente falaria me deixe na situação coloquial, mas aqui é deixe-me. Ou me deixa, também a gente pode trazer. Verbo no gerúndio: nossos avós chegaram ontem, trazendo-nos bastantes alegrias. Nos trazendo seria mais comum, mas respeitando a norma culta, trazendo-nos. Ou verbo no infinitivo impessoal: convém-lhe dar-lhes o aviso agora mesmo. Então é dar-lhes, está no infinitivo, e a gente tem que usar a ênclise nesses casos. E aqui nós vamos à mesóclise, que seria o elemento mais chamativo da nossa aula, por se tratar de como já disse, de uma situação muito específica e praticamente inexistente na nossa fala cotidiana. Na norma culta só é recomendado quando o verbo estiver no futuro do presente ou do pretérito, e somente se não houver fatores de próclise, como por exemplo palavras com sentido negativo. Aqui temos alguns exemplos: dar-lhe-ei meu coração, ou far-te-ia fazer mais exercícios. A gente pode perceber, dar-lhe-ei, na verdade é o verbo dar no futuro do presente, darei. Então eu quebro o verbo e insiro o pronome oblíquo nesse espaço, então fica dar-lhe-ei. A mesma coisa, far-te-ia, eu faria, é o verbo fazer seria o futuro do pretérito. Então eu quebro o verbo e insiro o pronome oblíquo para dar far-te-ia. Agora não lhe emprestarei mais meu tablet. É uma situação em que você há uma colisão de regras entre você tem um fator de próclise e uma circunstância em que se insere, se pede a mesóclise, que é o emprestarei, o verbo no futuro do presente. Nesse caso, a próclise tem preponderância. Não lhe emprestarei mais meu tablet. A próclise tem a precedência aqui nesse caso. Aqui só uma nota reafirmando aquilo que a gente já comentou. A mesóclise é uma forma praticamente em desuso, ignorada na língua falada, exceto quando usada de forma irônica ou humorística. Situações de literatura, assim, na situação de textos literários é uma coisa, um caso à parte, e presente em apenas em textos muito formais. E há quem considere e presente apenas em textos muito formais. Há quem considere isso como uma marca de pedantismo ou de preciosismo, assim, uma demonstração de conhecimento linguístico, mas assim que acaba tendo um efeito oposto, porque não mostra simplesmente, porque acaba mostrando não apenas conhecimento linguístico, mas arrogância, e se trata de uma forma em que não é mais usada. Então, assim, qual a necessidade de demonstrar conhecimento em algo que não tem mais importância ou não tem mais uso, a não ser nos casos que a gente já falou, literatura, por exemplo. Então, com isso nós encerramos essa aula de estreia desse novo módulo. Eu espero que ela tenha sido útil para vocês, que tenham gostado. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de deixar aqui seu comentário, de curtir, de compartilhar. Se inscreva nesse canal para a gente poder crescer e eu poder continuar trazendo mais vídeos para vocês, a gente poder trocar uma ideia e a gente poder falar desse assunto tão importante, tão fascinante que é a língua portuguesa. Então, eu me despeço por aqui.
Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.